Graça e paz, amados, amém? Louvado seja Deus. Eu estou feliz em, pela segunda vez, trazer a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja. Estou muito feliz que praticamente o ano que vem, por volta de junho, julho, agosto, por aí, vai fazer 3 anos, né, quer dizer, já tem 3 anos, em janeiro faz 3 anos que eu estou em Campinas, no seminário, e vai fazer 3 anos, quase 3 anos que eu estou aqui, né, na igreja missionária Resgate. E aqui, Deus tem mostrado grandiosas formas, maneiras de trabalhar na vida de um cristão. Deus tem trabalhado na minha vida, mostrado qual o seu propósito, quais os seus planos na vida de um cristão. E aqui eu tenho aprendido a amar, nessa igreja eu tenho aprendido a desfrutar de relacionamentos, a aprender mais o que é um ministério, através tanto dos líderes desta igreja, quanto da vida do pastor Fernando, que tem me dado essa oportunidade. Lembram-me quando eu cheguei aqui em Campinas, eu procurava igrejas e muitas igrejas fecharam as portas na minha cara, né, não aceitando. E até então, da época que estou aqui, muitos convites já vieram, né, para ir para outros lugares, outras igrejas. E Deus sempre falou no meu coração: permaneça lá, permaneça lá. Tenho dito para alguns amigos, colegas de ministério lá no seminário, que aqui realmente tem sido a espada, né, que dizem que espada só se afia com espada, né, facão só se afia com facão. Então, realmente, tem coisas que futuramente no meu ministério que eu vou evitar, momentos, certas situações que aconteceram na minha vida, lutas, problemas que aconteceram na minha vida, que eu sei que futuramente irei tomar uma outra decisão, irei tomar uma outra atitude. Mas, sem perca de tempo, amados, vamos abrir a palavra, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem, deixando a multidão, e eles o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Vamos repetir essas duas palavras, irmãos. Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Curve sua cabeça. Pai, rendemos o teu nome. Pai, adoramos o Senhor. O Senhor é o único digno de receber louvor e adoração, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, eu creio que nessa noite, Pai, os teus filhos que vieram nessa noite, eles não vieram aqui em vão, Deus. Eles não vieram como se fosse apenas uma rotina. Não, Pai.
Eles vieram a este lugar te adorar. Eles vieram aqui para exaltar, prestar adoração ao Senhor. Senhor Jesus, inclina agora, meu Pai, os nossos corações a Ti. Inclina, Pai, os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Diminua-me neste momento, para que o Senhor seja engrandecido, glorificado, para a honra e glória do Teu nome. Usa-me, Senhor Jesus, da forma que o Senhor quer e deseja, para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amados, um fato que aconteceu a semana passada foi muito interessante, que a semana passada era para ter trazido a palavra, e como o irmão Valdir estava também para trazer a palavra, e aí houve uma, vamos dizer assim, uma repercussão no momento, que eu cheguei achando que ia trazer a palavra. Só que Deus, Ele faz as coisas da forma que Ele quer, da forma que Ele deseja. E o desfecho desse interesse tão grande foi quando Deus, Ele fala aos nossos corações, quando Ele coloca o discernimento nos nossos corações e fala: senta, que agora eu quero falar contigo. E foi dessa forma o tratamento de Deus. Por quê? Por que eu falo isso, amados? Porque naquele momento, eu fui buscar a Samara, ela estava de folga do trabalho, e eu fui buscar ela para vir, né? Eu saí de casa, era 6 horas, fui lá na casa dela de bicicleta, parei lá na casa dela, fomos para o ponto 6:30 da tarde, para chegar aqui às 8. Deu 15 para 7, nada de ônibus passar. Vários outros ônibus passavam para o centro, só que um ônibus que vem direto para cá, 348, não passava. Deu 7 horas, não passava. Deu 7:15, não passava esse bendito ônibus. E eu falei: e agora que deu? Cadê esse ônibus? Parece, sabe quando tudo está impedindo de você ir para a igreja? Quando você fala bem assim: meu Deus, o que aconteceu? E pegamos um ônibus até o centro, e chegando lá no centro, era 15 para as 8. Falei: não vai dar tempo de pegar e esperar outro ônibus para vir para cá. E eu tentando ligar para um e para outro, falando: meu Deus do céu, eu preciso dar pelo menos uma satisfação, que eu vou chegar atrasado na igreja, logo depois de tanto tempo, pregar, ainda chegar atrasado. Que pregador é esse? Meu Deus do céu, vamos falar bem, é cara de seminarista mesmo, né? Chegar atrasado para trazer uma palavra. Aí pegamos um táxi, correndo, chegamos aqui, já era 8:10. E aí, depois de toda essa correria, Deus fala: senta, que eu tenho algo para falar na tua vida. E foi algo impressionante como Deus, Ele fala aos nossos corações, que foi uma palavra concernente, tanto para a minha vida, quanto para a vida de Samara, e nós conversávamos a respeito disso, e Deus, Ele tratou nos nossos corações algo de maneira especial. Amém, amados? E quando a gente percebe, tem esse discernimento, amados, eu chego a uma conclusão que seria tão bom que, se os cristãos de hoje, nós, cristãos dos tempos modernos, estudassem um pouco mais os 4 evangelhos, estudassem mais tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos sinóticos, mais do que vocês já estão acostumados a fazer com isso. Sem dúvidas que toda a escritura, ela é útil, né? Nós não podemos pegar uma porção do texto, né, e colocar em detrimento de outras. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas estou querendo dizer que realmente a palavra, o Novo Testamento, ele é importante. Por que eu estou querendo dizer isso do Novo Testamento? Porque o meu desejo, amados, é que vocês venham conhecer mais de Cristo, conhecer mais a respeito de Cristo. Amados, é bom, é tão gostoso quando nós entendemos as doutrinas em questão da fé, em questão a respeito da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós aprendemos sobre a justificação, sobre a santificação.
Todos esses temas são concernentes ao rei. Porém, melhor ainda é quando nós estamos familiarizados com o próprio Cristo. Quando nós estamos familiarizados em ver a face do rei estampado nos 4 evangelhos. Quando nós vemos a beleza do nosso Senhor Jesus Cristo em sua palavra. Através de 4 mãos inspiradas, o Espírito Santo, ele pintou esse quadro do nosso Salvador. Interessante pensar, amados, em alguns exemplos. Por exemplo, a ovelha, ela não está familiarizada com o seu pastor? Por exemplo, eu estava vendo um e-mail, eu estava recebendo um e-mail e vi os irmãos, as ovelhas, preparando um encontro para o seu pastor, que é o pastor Fernando, que está chegando de viagem. Tem coisa mais gostosa do que essa? Tem coisa mais gostosa do que estar familiarizado com o seu pastor? Por exemplo, o paciente, ele não está familiarizado com o seu médico, irmão Valdir? Hein, irmã? Não está? A noiva, hein, Samara? Não está familiarizado com o seu noivo? O pecador não deve estar familiarizado com o seu Salvador? Sem dúvida, amados. Esse é a questão de relacionamento com Deus. Os evangelhos, eles foram escritos para que o homem se familiarizasse com o próprio Cristo. Por essa razão, desejo, amados, que vocês, que eu, que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, estudássemos mais os evangelhos. Gostaria, antes de nós podermos meditar a questão do texto, gostaria de fazer 5 perguntas, e pode ficar à vontade para responder. Primeira, sobre quem precisamos edificar a nossa alma se quisermos ser aceitos por Deus. Quem? Devemos edificar a nossa rocha em quem? Em Jesus Cristo. E Ele está onde? Na palavra do Senhor. Segunda, de quem devemos extrair a graça do Espírito, a qual precisamos diariamente para ser frutíferos? Devemos extrair da videira, que é Jesus Cristo. Para quem devemos olhar buscando afinidade quando os nossos amigos terrenos falham ou morrem, quando eles falham conosco? Devemos olhar para o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Através de quem nossas orações devem ser apresentadas para serem ouvidas no céu? Jesus Cristo. Você veio aqui nessa noite falar com quem? Você veio trazer os seus problemas para quem nessa noite? Jesus Cristo. Com quem nós queremos gastar milhares de anos de glória, de toda a eternidade? Com o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Certamente, amados, não vai ser possível, enquanto nós estivermos na terra, conhecer Cristo de maneira completa, exaustiva. Com certeza não uma palavra, uma obra, ou um dia, ou um passo, ou um pensamento no registro da vida de Jesus Cristo, que não deva ser precioso para nós. Devemos nos esforçar, amados, dia após dia, para nos familiarizar com Cristo. Eu acho que muitos de vocês já ouviram o hino ou a história um testemunho de um homem chamado Horatio Gates. Vocês já ouviram falar nesse nome? Mas eu não duvido que vocês já ouviram falar da história, ou então do hino chamado Sou Feliz. Quero ler essa história para os irmãos. Quero que os irmãos prestem atenção nessa história, que ela é importante para a nossa base nessa noite. Este hino Sou Feliz foi escrito por este homem chamado Horatio. Era um advogado de Chicago. Você talvez deve estar pensando, o cara fez um hino com o título Sou Feliz, o cara deveria ser o homem mais rico dos Estados Unidos,
a sua poupança deveria estar cheia de dinheiro. Só que chega num certo momento do hino que diz assim: se dor há mais forte sofrer, sou feliz com Jesus. Isso nos mostra algo bem diferente desse hino, amados. Horácio nasceu no dia 20 de outubro de 1828, em Nova York, Estados Unidos. Ainda jovem, mudou-se para Chicago, onde começou a trabalhar como advogado. Em 1861, casou-se com uma jovem chamada Ana. Em 1870, eles já tinham um filho chamado Horácio e 3 filhas, chamadas Anne, Meg e Bis. Mais tarde teria uma outra filha chamada Taneta. Neste mesmo ano de 1870, seu filho de 4 anos, apenas 4 anos, morreu em consequência de uma febre muito forte e a família sofreu seu primeiro impacto. No dia 9 de outubro de 1871, acontece um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. Esse incêndio matou cerca de 250 pessoas, deixando 90 mil pessoas desabrigadas. Horácio teve uma grande perda financeira por causa do incêndio que destruiu cerca de 1/3 da cidade. Mesmo assim, ele e sua esposa trabalharam intensamente durante 2 anos, ajudando vítimas a reestruturarem as suas vidas. Horácio era um amigo muito íntimo. Eu acho que vocês já ouviram falar daquele teólogo Moody. Ele era muito amigo do Moody, que também morava em Chicago. Horácio e sua esposa decidiram ir até a Europa, onde iriam encontrar com Moody. E uma dessas cruzadas evangelísticas planejavam também visitar a Europa continental. Toda a família viajou para Nova York para então pegar o navio. Mas um compromisso no último momento impediu Horácio de viajar junto com a família. Então ele enviou sua esposa e suas 4 filhas na frente, no navio SS Ville du Havre. Ele iria encontrá-las assim que pudesse. Então, no final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com Ana e as 4 filhas do casal e mais aproximadamente 310 passageiros. E Horácio voltou para Chicago. Então, acontece uma tragédia na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte. O navio em que a família de Horácio estava se chocou com um outro navio inglês e afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram nesse naufrágio, incluindo suas 4 filhas. Somente 90 pessoas sobreviveram, entre elas Ana Spafford. Logo que chegou a um lugar seguro após ter sido resgatada, Ana enviou um bilhete para o seu marido, dizendo a seguinte: salva, porém só. Imediatamente Horácio pegou um navio e foi ao encontro de sua esposa. Em um momento de sua viagem, Horácio foi avisado que estava passando perto do local onde suas filhas haviam morrido no acidente. E ele, amados, eu imagino a profunda angústia de um pai perdendo suas 4 filhas. Ele se sentiu tão comovido. Então ele voltou para sua cabine e começou a escrever: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Este hino foi escrito em um momento de muita dor, mas ao mesmo tempo em um momento em que ele pode sentir o conforto da paz que está acima de todo entendimento humano que só Cristo pode dar. Amados, nessa noite eu quero fazer 2 considerações no nosso texto e dentro dessa história que nós acabamos de ler. 2 lições que nós poderemos pensar e aprender para as nossas vidas nessa noite. Se você quiser anotar, o primeiro dessa lição para nossas vidas hoje é: seguir a Cristo não impede que tenhamos tristezas e problemas na terra. Seguir a Cristo não impede que tenhamos tristezas
e problemas na terra. Vamos ler novamente o versículo 38. Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Amados, antes de tudo aprendemos que seguir a Cristo não impede que tenhamos tristezas ou problemas na terra. Imagine agora, aqui estão os discípulos, em uma grande ansiedade, os discípulos escolhidos de Cristo, o pequeno rebanho fiel de Cristo, o pequeno rebanho que crê, enquanto está lá, os fariseus, os escribas, os críticos, estavam lá no outro lado. Mas o pastor Jesus permite que eles passem por aquele momento. Amados, o medo da morte os domina como se fosse um homem armado, tentando matar aqueles homens. As águas profundas parecem passar sobre as almas daqueles discípulos. Pedro, Tiago, João, colunas da igreja, que nós vamos ler sobre o Novo Testamento, que seria implantada naquela igreja, agora ele se vê em apuros. Talvez os discípulos, amados, eles não contassem com isso, com esse problema. Talvez eles esperassem que o servir a Cristo era, de alguma forma, não colocassem eles naquele momento de provação. Talvez pensassem que aquele que podia ressuscitar mortos, aquele que poderia curar doentes e alimentar multidões com apenas 2 pães, e expulsar demônios com apenas uma palavra, nunca fosse permitir que eles passassem por aqueles problemas, que eles fossem sofredores na terra. Talvez imaginassem que ele sempre lhes garantiria viagens sem dificuldades, tempo bom, um caminho fácil, libertação dos problemas e de todas as suas inquietações, um céu azul, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Se os discípulos eles tivessem pensado isso, pastor, eu acho que eles estavam muito enganados. O Senhor Jesus lhes ensinou que um homem pode ser um discípulo, um de seus servos, só que assim pode passar por muita ansiedade e enfrentar muita dor. Talvez, qual seja a sua dor nesse momento, amados? Talvez, qual seja a sua ansiedade? Talvez o seu amigo próximo de igreja não saiba aquilo que você está passando, mas às vezes você vem tão quietinho, senta aí no seu cantinho e às vezes não comenta nada com o seu próximo. Amados, é bom nós entendermos isso de forma clara, que servir a Cristo nunca foi e nunca será uma garantia contra todos os males dos quais a nossa carne ela é herdeira. Amados, para alguns ter deleite na igreja é um peso. Amados, é notório, às vezes, a expressão estampada. Você sabia que a vitrine da nossa alma é o nosso rosto, é a nossa expressão, e às vezes nós vemos o abatimento na alma das pessoas. Acha que servir a Cristo é um peso, é um fardo, e esquece de que quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela adora, ela serve a Cristo, ela adora com todo o coração, serve a Deus com todo o ânimo, ela pula de alegria, ela dá brados de louvores. Se você é um crente, amados, você deve considerar a possibilidade de sua cota de doenças, de dor, de tristezas, de lágrimas, de perdas, de cruzes, de mortes, de privações, de despedidas, de separações, de ignomínia e de desapontamento enquanto você estiver neste corpo. Às vezes gostamos muito de falar sobre o profeta Isaías. Nossa, o profeta Isaías.
Nós sabemos que ele foi o rei dos profetas, foi o grande profeta messiânico, foi o grande profeta evangelista. Só que nós esquecemos de que ele foi um dos grandes mártires nas Escrituras, que ele foi partido ao meio. Mas quando nós falamos de partido ao meio, amados, não é simplesmente botar a pessoa deitada e cortar aqui, não. Era cortado, eles abriam as pernas e cortavam de baixo para cima. E iam devagarzinho até chegar à parte que era o coração. E eles cortavam devagar para ver o cristão sofrendo. Cristo nunca prometeu que você iria para o céu sem passar por essas coisas, amados. Por lutas, por dificuldades. Ele prometeu que todo aquele que vem a Ele terá todas as coisas que conduzem à vida, à piedade. Entretanto, Ele nunca prometeu que os faria prósperos ou ricos ou saudáveis, e que a morte e as tristezas nunca chegariam a você ou a sua família. Acompanhe comigo, vamos ler em Mateus 6, versículos 24 ao 33. Diz assim, se você quiser anotar depois para ler, diz assim, Mateus 6, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar a outro, ou se devotará a um, desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso de sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Pois os gentios procuravam todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas elas. Mas buscai o quê? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amados, a dificuldade, amados, é a podadeira, do grande agricultor que utiliza para nos tornar frutíferos nas boas obras. A seara do campo, amados, a seara do campo do Senhor raramente amadurece somente pela ação do sol. Ela precisa enfrentar os seus dias de vento, os seus dias de chuva, os seus dias de tempestades. Segunda lição que nós aprendemos aqui nessa noite, amados, nós podemos haver muitas fraquezas, podemos ter muitas fraquezas e debilidades. Sim, pode haver muitas fraquezas e debilidades em um cristão verdadeiro. Pode sim. Temos uma prova notável. Vamos ler lá o versículo 37, amados. Uma prova notável desse fato que, na conduta dos discípulos que são registrados aqui neste momento. Vamos ler o versículo 37. Ora, levantou-se um grande temporal. Levantou-se o que, igreja? O quê? Levantou-se o quê? Um grande temporal. Amados, imagina agora, feche seus olhos, imagine aí agora
sabe, as ondas se levantando. Você está num barco neste momento, e as ondas agora elas começam a bater na popa, no barco que você está. Ela começa a arremessar contra o barco com toda a força. E eles agoniados, os discípulos não sabem o que fazer. Eles primeiro pensam o quê? Vamos acordar Jesus Cristo, o nosso mestre. Vamos lá. E correm ao encontro de Jesus. E disseram ele com toda a ansiedade, disseram: mestre, não te importa que o quê? Não te importa que pereçamos? Aprendemos 3 atitudes nesse momento, amados. 3 atitudes de um homem sem fé. Primeira atitude é: houve impaciência. A segunda é: houve incredulidade. A terceira é: houve falta de confiança. Houve falta de confiança. Impaciência, amados, eles deveriam ter esperado até o momento de Jesus acordar. Ou realmente eles achariam, por exemplo, o barco está afundando, será que Jesus vai também para o fundo do mar conosco? Talvez seria uma pergunta lógica. E os discípulos acharam, eu vou descer junto com Cristo. Não, eles fizeram o quê? Não, eu vou lá acordar Jesus. Eles não pensaram e falaram assim: não, vou esperar, vamos Jesus tirar, como é que fala? A cesta, né? Deveria estar caindo raios, trovões, aquele barulho intenso. E os discípulos: Jesus está de brincadeira, Jesus está dormindo, enquanto nós estamos aqui morrendo, perecendo. A impaciência, amados, nos distancia de Deus. A segunda atitude de um homem sem fé é a incredulidade. Eles esqueceram que estavam sob o cuidado daquele que tem todo o poder em suas mãos, porque eles afirmam: Jesus, não te importa que pereçamos. E uma coisa leva a outra. A incredulidade nos distancia de Deus, e aliás, a impaciência nos distancia de Deus, e a incredulidade é o resultado desta distância que estamos de Deus. A terceira é a falta de confiança, amados. Eles duvidaram do cuidado e da consideração que o Senhor tinha por eles, da segurança que Jesus tinha passado com eles. Eles não pensaram: Jesus Cristo estava pregando lá, e agora nós estamos passando por este momento. E eles acabam dizendo: não te importa que pereçamos? Eles conheciam a palavra de Cristo. Pobre homens sem fé. Do que eles estavam com medo? Qual é o seu medo nessa noite, amados? Qual tem sido a sua preocupação nessa noite? Eles haviam visto, amados, provas sobre provas, testemunhos sobre testemunhos do que Cristo tinha feito com ele. E às vezes Cristo está aqui no nosso meio e nós não sabemos ter discernimento. Nós não sabemos mais discernir a presença de Cristo no nosso meio. Eles testemunharam vários exemplos do amor e da bondade de Jesus para com eles, o suficiente para ficarem convencidos de que Ele nunca permitiria que eles realmente sofressem danos. Só que percebemos que eles esqueceram de tudo aquilo que eles passaram com Jesus. Amados, a noção do perigo, olhem para mim, a noção do perigo imediato frequentemente faz com que o homem tenha uma memória ruim. Sabia disso? Você sabia disso? Que o medo geralmente não é capaz de raciocinar baseado em experiências passadas. Às vezes nós viemos na igreja, o Senhor Jesus Cristo opera nas nossas vidas, opera um milagre nas nossas vidas, e chegamos a certo momento de duvidar em certas outras crises que passamos. Certamente você está ouvindo as ondas do mar. Eles estavam ouvindo e sentindo a água fria batendo sobre eles. Imaginavam que a morte estava próxima, não podia esperar
mais aquele suspense, porque eles dizem: não te importas que pereçamos? E amados, eu quero realmente concluir nessa noite este pensamento com os irmãos, de que, no final de contas, não é isso que constantemente nós passamos. No final das contas, não é isso que acontece com os cristãos dos dias de hoje. Existem muitos outros discípulos, amados, que estão passando por problemas, eu suponho, que são semelhantes àqueles discípulos aqui descritos nessa noite. O pastor Luizinho foi feliz em dizer do dia que nós comemoramos, o dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, na qual estávamos na escuridão, onde a igreja era usada como colocado um cabresto nas pessoas e tapando os olhos delas para enxergarem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amados, aqui está a palavra para os irmãos. Aqui está a palavra de vida eterna. Nós comemoramos esse dia tão importante, no dia que Martinho Lutero traduziu essa palavra, para que possamos ter realmente o conhecimento daquilo que o Senhor tem, de que a justificação é pela fé. Amados, muitos filhos de Deus caminham bem, eles caminham bem enquanto não passam por alguma provação, seguem a Cristo de modo razoável em tempos bons, imaginam que estão confiando totalmente nele, iludem-se com a ideia de que estão lançando todos os seus cuidados sobre ele. Às vezes ganham até uma reputação de bom cristão, sabe? Tem aquela carteirinha de bom cristão, só que chega em casa, grita com a esposa, bate na esposa. E tem momentos, amados, nessa situação que, quando uma provação sobrevém a este cristão, ele logo desiste da sua fé, daquilo que ele tem fundamentado aqui na igreja. Quem nunca viu, amados, testemunhos de pessoas crentes, às vezes está até o nosso meio, que conhecem a Cristo, vivem a Cristo no momento de felicidade, só que às vezes quando a provação vem, que a luta chega, as ondas começam a bater, que as suas propriedades logo pegam asa e vão embora. Às vezes quando a sua própria saúde definha, às vezes quando a morte bate na sua casa, às vezes quando chega a angústia, a tribulação, por causa da palavra. Onde é que está a fé desse irmão? Onde é que a fé desse irmão está? Ele vira as costas para a igreja, vira as costas para Deus. Onde está a firme confiança que pensavam ter? Medo, dúvidas, angústias irrompem como se fosse aquela água que estava irrompendo no navio. As angústias começam a irromper nas nossas vidas, a inundação começa a vir, e às vezes nós não parecemos saber o que fazer. Amados, quero que vocês observem que Pedro, Tiago e João e seus irmãos eram discípulos verdadeiros, mas ainda não eram tão espirituais que não pudessem sentir medo. Eu sinto medo. As enchentes de preocupações e tribulações podem ser poderosas, amados, mas Jesus, Ele suprime todas as tuas tribulações. Ele suprime todas as tuas angústias, amados, para a glória dEle. Olha o que diz Salmos 93, versículo 4. Diz assim: mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar,
é o Senhor nas alturas. Os ventos, amados, do aborrecimento podem uivar ferozmente contra a tua vida, mas Jesus é o que segura a tua mão e pode ir até o fim, quando Ele desejar. Amados, se um de vocês que estiver com o coração quebrantado, conturbado, pesaroso, vá até Jesus Cristo, clame a Ele e vocês serão vigorados. Vamos ler Mateus 11, 28. Nós já estamos finalizando. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, assim disse Jesus. Curve sua cabeça neste momento, amados. Do jeito que você está, não sei como é que está teu coração nessa noite, não sei qual a forma que você veio aqui nessa noite, não sei se você ama o pecado em segredo, não sei se você está apegado ao mundo, não sei se o orgulho de sua natureza está se levantando contra a ideia de ser salvo pela graça, não sei, amados, mas como um pobre pecador, entretanto, uma coisa eu sei, que Cristo é capaz de salvar totalmente e poderá salvar se você apenas confiar em Cristo, se você vier a Cristo e colocar os seus problemas diante de Deus e confiar nele. Muitas vezes, amados, as tempestades chegam de forma tão intensa que deixam as estruturas da nossa vida abalada, coloca no chão tudo aquilo que levamos anos para construir. É um casamento às vezes edificado com abnegação, com amor, e que se desfaz pelo simples fato da tempestade, da infidelidade conjugal bater na sua porta, no seu barco. As tempestades, amados, algumas vezes nos colhem de surpresas. Amados, as tempestades, elas não mandam um telegrama, elas não avisam o dia que vai chegar, mas estejam firmes, constantes, sempre abundantes, na palavra do nosso Senhor Jesus. Como seguidores de Cristo, amados, devemos estar preparados para as tempestades que certamente virão em nossas vidas. Estejam preparados, estejam preparados, estejam preparados. Fiquemos de pé, irmão, igreja. Vamos ficar de pé neste momento. Fique de pé neste momento. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Deus. Levante um clamor, igreja. Comece a orar por si mesmo. Coloque sua vida diante de Deus. Oh, Pai. Oh, Deus. Tu que sondas o nosso coração, Jesus. Tu que entende, esquadrinhas no nosso pensar. Tu sabe, Pai, o que cada irmão está passando nessa noite, Pai. Qual a onda que ele está, meu Deus, enfrentando neste momento. Às vezes são ondas, tempestades que estão demorando de passar, mas, Pai, nós cremos no Senhor. Cremos, meu Pai, que toda tempestade ela é passageira e de que realmente o Senhor está conosco. Ah, Pai, venha, Pai, nessa noite. Ó Deus, e nos ensina a ouvir a Tua voz, confiar no Senhor. Nos ensina, meu Pai, a crer tão somente no Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos dê, meu Pai, uma semana, um final de semana abençoado no Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém.